O troca de passes, Thiago Maranhão, Roger Flores com convidado especial, tem aí o Argel Fux, estive aqui com o Edinho e toda a equipe do Sport TV, a partir de agora, com vocês aí no troca de passes, um grande abraço. Valeu, Julião, abraço pra você também, bela transmissão, vitória no finalzinho do Vozão. Júlio The Voice, boa noite aos amigos, boa noite a todos. Júlio já disse, né, boa noite, rapaziada. Roger, troca começando, olha um convidado que a gente tem. Argel Fux, Argel Mole, treinador, meu parceiro, jogou comigo no Benfica, rapaz. Tudo bem. É o único cara que eu conheço, que o apelido dele é Dragão, porque ele jogou no Porto, e o apelido do Porto é Dragão. É Dragão. Aí ele foi pro Benfica, que é o maior, e continuou Dragão. A torcida chamava ele o Dragão da Luz. Com orgulho. Eu falei, esse capa mágica, velho. Não deu problema? É verdade. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pela visita. Sei que é difícil te tirar lá de Porto Alegre, do frio. Tá frio, bastante chuvoso, né? Aí ele me mandou uma mensagem hoje, como é que tá o tempo aí? Tá frio? Eu falei, cara, nada se compara a Porto Alegre. Tá gelado aqui no Rio, uns 23, 24 graus. Mas tá chovendo bastante em Porto Alegre, tá bastante chuva. E pra mim é uma satisfação estar aqui participando do programa, rever o Roger Flores, meio do Rio. Jogaram juntos quanto tempo? Nós jogamos uns 3 anos juntos no Benfica, né? Você contou aqui nesse programa que o Roger teve uma dificuldade para se adaptar ao idioma lá em Portugal. A primeira piada, né? Só tem mais duas. Tá? Um pouquinho, né? Mas o Roger... Bons tempos lá. Bons tempos. A gente estava conversando aqui antes, o Benfica hoje é uma potência, né? Na nossa época ainda tinha muita briga política, o estádio tinha sido derrubado, o antigo, né? Tava na construção do novo, a gente não tinha CT de treinamento. Ainda. Nosso vestiário era na garagem. Na garagem, aí saía de onde para treinar em outros lugares. Era uma dificuldade danada no Benfica, mas hoje pela a força, né? Sócio-torcedor. Agora continua com os sócios, né? Na nossa época já era o clube com o maior número de sócios do mundo. E hoje também continua. O Benfica se transformou em SAD, né? Era só clube na nossa época. Principalmente depois da chegada do presidente, do Luiz Felipe Vieira, que é um cara fantástico, revolucionou o clube. Hoje o diretor executivo lá, o Rui Costa, que também tem uma identificação muito grande com o clube. É um clube espetacular. Ele ainda tem um sonho de treinar lá no Benfica um dia, né? Um dia. Olha, porque eles estão assistindo a gente lá. Vocês vão aproveitar, quer botar os números do Argel, aproveitar a sua presença aqui, a gente separou alguns números seus. Primeiro pelo Internacional, dá uma olhada, a gente preparou uma arte. Foram 11 meses, né? 11 meses no Internacional. Foram, olha lá, 60, isso em 2015. Não, 2015 até 2016, né? Porque você pega no início do Brasileiro 2015. Isso, são 2 momentos no Internacional. Nós pegamos no meio de 2015, logo depois do Grenal, né? Daquele Grenal fatídico, 5-0. E nós pegamos o Internacional em 12º colocado do Campeonato Brasileiro. E aí fizemos a segunda melhor campanha no segundo turno, vice-líder. E ficamos em 5º colocado na classificação geral. E foram 4 para a Libertadores em 2015. E ficamos a 1 ponto. Nós chegamos na última rodada precisando ganhar do Cruzeiro em casa, ganhamos 2-0 do Cruzeiro, só que o São Paulo ganhou do Goiás em Goiânia. E aí acabou entrando o São Paulo na 4ª vaga. E quer ver, em 2015, em 24 jogos, aproveitamento de 59,7%. 2016, 34 jogos, 61,7%. Quer dizer, muita consistência. Tem os números aí do Argel do Vitória agora? Ou a gente números parecidos. Não, vamos lá, depois a gente faz um catadão desses 2 trabalhos. A questão é a seguinte, 11 meses de trabalho é um trabalho duradouro no Brasil, né? É um trabalho que deu certo. Com certeza. Mas analisando a temporada do Inter de 2016, você chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro Internacional. 4 rodadas. E aí depois teve uma sequência de resultados negativos. E aí optaram pela demissão. Na verdade, Roger, foi a primeira fase ruim que a gente teve dentro do Internacional. Porque no primeiro momento, 2015, a gente pega o time em 12º, deixa em 5º. E aí a gente faz todo o planejamento, faz uma pré-temporada, né, faz uma reformulação dentro do grupo de trabalho, né, diminui a aposta na base, e aí apareceu jogadores, Andrigo, Ailon, Arthur, né, nós mudamos um pouco a forma, teria que naquele momento diminuir um pouco o orçamento do clube, o orçamento era muito alto, a folha de pagamento era muito alta, e aí conseguimos ganhar a Recopa Gaúcha, conquistamos o Hexacampeonato Gaúcho, né, perdemos uma partida no Campeonato Gaúcho apenas, poderia ter conquistado de uma forma invicta. E aí começamos o Campeonato Brasileiro. E aí, eu lembro que você foi a São Paulo, ganhou do São Paulo e do Santos. Ganhamos do São Paulo no Morumbi 2-1, ganhamos do Santos na Vila. Só dois times do Internacional, na história do Internacional, ganharam na Vila Belmiro. Uma vez foi com a gente, outra vez foi com o Abel. E aí fizemos uma campanha, ganhamos do Atlético Mineiro em casa, 2-0. Fomos 4 rodadas
do Campeonato Brasileiro, líder do Campeonato Brasileiro. Onde foi que começou a curva para baixo? Quando você começa a faltar o grupo, nós perdemos o Danilo Fernandes machucado no jogo contra o Curitiba, lá que nós empatamos 1-1, estamos ganhando 1-0, gol do Anderson, que hoje está jogando no Curitiba. No finalzinho o Curitiba empatou e o Danilo Fernandes machucou. Viemos em casa para jogar contra o Botafogo e aí perdemos esse jogo Botafogo 3-2. E aí fomos ao Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo, Espírito Santo. Perdemos 1-0 para o Flamengo, viemos em casa, perdemos o Grenal, 1-0. E aí perdemos o jogo lá contra o Santa Cruz, 1-0 também. E aí, você acha que interferiu diretamente a tua saída do Internacional com a questão do rebaixamento? Porque depois vocês não acertaram. Eles contrataram o Falcão, ficou 26 dias. Veja, depois o Celso, claro. Veja bem. E tentaram o último tiro com o Lisca. A verdade é que o treinador, qualquer treinador do futebol brasileiro, e isso serve para qualquer um. E a gente tem visto isso. O próprio Cuca já está sendo contestado e cobrado. 3 derrotas seguidas, mesmo que ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil. A partir do momento que você perde 4 jogos seguidos, como foi o nosso caso, empatamos uma, né? De 15 pontos você ganha 1, com o tamanho, com a grandeza do Internacional, com a cobrança que existe, com a pressão que existe, e nós não tínhamos passado até aquele momento difícil, de ter derrotas em sequência, você sofre uma pressão. E aí vai muito da diretoria, né? E isso não é só com o Argel, isso não é só com o Cuca, não é só com o Eduardo Batista, que aconteceu agora no Internacional, a mesma coisa. E aí você e no Palmeiras, e aí você troca, achando que essa troca vai dar resultado. E essa troca não deu resultado. Porque quando a gente saiu do Internacional, nós éramos 9º colocado. Né? E aí ficou com o Falcão 26 dias. Já entregou o time em 12º para o Celso Rotti. Queria fazer 2 perguntas curtas. Uma, você acha que a diretoria pensa, não quero pecar por omissão, eu prefiro não arriscar e mantê-lo. Vão dizer que eu não fiz nada, o Argel continuou, eu falei, vou acreditar no trabalho, não deu certo. Então, esse pecado eu não vou cometer. Você acha que ele se defende dessa forma? Não, eu acho que a cultura... De forma geral, não é Inter, de forma geral no Brasil. Eu acho que a cultura, Thiago, do futebol brasileiro, né, é a cultura do futebol brasileiro. Se a gente trouxer o Mourinho para cá, e ele perder 4 jogos no Internacional, no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Vasco, vai cair. Outra pergunta que eu queria te fazer, nessa sequência do Internacional, olhando de fora, qual que era o teu sentimento? Você conhecia tão bem o grupo, o clube, a torcida? Não era um time para cair. Não era porque é um time que ganhamos 2 títulos. Nós ganhamos a Copa Gaúcha, ganhamos o hexacampeonato gaúcho. Dava vontade de participar de alguma forma? Eu vou ligar para alguém porque eu tenho uma ideia que eu acho que vai ajudar. E outra, né? Porque ele foi no primeiro jogo dele pro Vitória, depois foi lá no Beira-Rio e ganhou. Te doeu? Essa vitória te doeu? A pior sensação que eu tive como treinador foi essa. Nós tivemos uma, e o Roger lembra, quando a gente esteve jogando... Perdemos um amigo jogando junto, e o Roger estava no jogo, eu também. Né? Nós perdemos um companheiro em Guimarães, acabou falecendo dentro da partida, dentro do jogo, o Miklos Fer, que possa estar descansando aí. E aí eu acabei aceitando o convite de trabalhar no Vitória, e 3 dias depois, minha estreia no Vitória contra o Internacional, dentro do Beira-Rio. E os dois brigando, e era um jogo que não valia 6 pontos, era um jogo de 9 pontos. Então, para mim, foi um momento totalmente difícil, porque a mesma coisa você tá dando tiro nos próprios soldados que você trabalhou. Deixa eu te perguntar, e você é do Sul, conhece muito mais a imprensa gaúcha do que eu. Joguei lá e tenho algum conhecimento, e hoje aqui do lado de cá também. O Inter tem um DNA diferente do Grêmio. O Inter é um time que, pela história, o torcedor gosta de ver o time jogando futebol, um time leve, um time agressivo. E você foi bastante cobrado em relação a ser um time defensivo, né, de força física e tal. E também muito questionado sobre suas entrevistas. Que o pessoal de lá falava assim, o Argel parece que vê outro jogo, porque a gente dá alguns números, e a gente tem visto alguns treinadores quando vão a entrevistas depois da partida, parece que eles enxergam outro jogo do que o pessoal do lado de cá enxerga. Isso é uma estratégia do treinador? Eu te conheço e eu sei o que passa na tua cabeça, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse momento dos treinadores, e que você sofreu muito com isso, né? Quando você ia para as entrevistas coletivas, o pessoal cobrava. O Argel vem falando de outro jogo, não? Diferente. Isso é uma estratégia que você usa. E a maioria dos treinadores,
né, acaba usando esse tipo de estratégia, até para proteger o jogador. O jogador, qualquer cobrança que você tem que fazer dentro dele, você tem que fazer dentro do vestiário, né, de uma forma individualizada, dentro do vestiário. Aí você pode cobrar, aí você pode falar a realidade do que foi o jogo. Né. Existem momentos, né, e partidas que você precisa proteger o teu grupo. Né. O treinador é muito mais treinador. Né. Ele tem que gerenciar esses jogadores. E gerenciar pessoas é muito difícil. A parte tática, a parte técnica é importante? Claro que é importante. Agora, o gerenciamento do treinador é muito importante. O dia a dia. Né? Então você não pode expor um jogador nunca. Isso é um código, né, que a gente tem, eu como ex-jogador, o Roger como ex-jogador, é um código que a gente leva à risca. Você, em momento algum, você pode expor um atleta teu. Posso falar sobre isso? Então, por isso que é uma estratégia dos treinadores. Claro que a gente entende que a gente às vezes viu outro jogo, mas é uma estratégia numa determinada partida. Não é sempre. Porque você não pode usar sempre esse artifício. Mas em algum momento você pode. O treinador hoje, ele não pode, numa entrevista coletiva, falar assim, meu time jogou mal. Não pode. Pode. Vocês estão corretos. Não pode. Se você concordar com algum comentário de fora e falar assim, não. Com certeza. É o que eu estou dizendo para vocês. Em uma determinada partida, você tem que preservar os jogadores. Né? Preservar o teu grupo. Principalmente o atleta. Em determinado momento, você pode usar isso. Não vai usar toda hora. Até porque senão vai ficar repetitivo. Sim. Vai dizer, pô, mas peraí, mas desgasta, né? O time perdeu e acho que está tudo certo. Em termos de ofensividade, né, hoje a gente fala muito isso, né? E o que eu acho mais engraçado, o futebol está ficando até um pouco chato. Na nossa época era um pouquinho mais alegre, digamos assim. Né? O futebol é para trazer felicidade para as pessoas. Se você ganha de 1-0 hoje, você não jogou bem. Se você ganha de 4, o adversário é fraco. Então, a análise é essa. Então qual é o nível de exigência do futebol hoje? E aí a gente vê treinadores, por exemplo, o Mourinho foi campeão da Champions League, ganhando de 1-0. O Tite foi campeão com o Corinthians, ganhando de 1-0. O Corinthians agora está jogando 1-0. Futebol hoje é um equilíbrio muito grande. E a gente vê isso. O Internacional, né, o equilíbrio é tão grande que o Internacional acabou perdendo para o Paysandu e ganhou do Palmeiras, que hoje é o melhor time do futebol brasileiro. Né? Então há um equilíbrio muito grande. Então hoje você tem que buscar esse equilíbrio de se defender bem, sofrer poucos gols e fazer. Porque você vai fazer gols, Roger. Você não tem na mão uma equipe desse porte, certamente você vai fazer. Mas você analisando os 20 clubes da Série A, quase todos têm um poder de fogo muito grande. Se você olhar, né, quase todos têm um poder de fogo muito grande. Você tem que buscar o equilíbrio na parte defensiva e na parte ofensiva. Falando em time grande aí que você citou, né, que todo mundo tem um poder de fogo, vamos começar a falar do Flamengo, que provavelmente é um dos